Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre o texto que eu postei nos stories sobre elogios incompletos, né? Nós tomamos a liberdade, esse texto foi elaborado pela Taine, ela pediu a minha colaboração e da Thaisa, para a gente falar um pouquinho sobre elogios, sobre algumas coisas que a gente acaba falando pensando que está ajudando alguém e não está. Né? São elogios incompletos, às vezes até uma falsa preocupação, digamos assim, com comentários ofensivos a respeito do peso, a respeito da aparência das pessoas, a respeito da roupa que veste. Essa roupa não caiu bem em você. Se você emagrecer um pouquinho vai ficar melhor. Nossa, por que você não engorda? Nossa, mas seu braço é tão fininho. Esse tipo de comentário é ofensivo, é maldoso. Às vezes a gente pensa que está ajudando. Se eu comentar, de repente a pessoa vai comer melhor, vai se alimentar melhor ou vai fazer uma dieta. A gente tem que entender que cada um sabe o seu tempo, sabe o que é melhor para si. E a gente não pode ter esse tipo de invasão, esse tipo de comentário sem saber o que a pessoa acha a respeito disso. No texto a gente menciona que a pessoa pode estar lutando contra a balança, né? Tanto para engordar quanto para emagrecer. Muitas pessoas que a gente comenta, você precisa engordar um pouco, aí você fica melhor. Então significa que você não aceita essa pessoa da forma que ela é. E muitas vezes ela está lutando com a balança para engordar. E a mesma forma, a pessoa que quer emagrecer também não consegue. Esse tipo de comentário, esses tipos de falsa preocupação causam constrangimento, causa tristeza, e às vezes a pessoa luta com a autoestima também, a pessoa luta consigo mesmo para tentar amenizar essa dor, para tentar amenizar esse peso. É um peso, a pessoa tenta ser o que impõe a ela. Então vamos deixar ela ser livre, cada um ser livre para decidir o que quer fazer com o seu corpo, para decidir o que quer de melhor para si. Eu aproveitei esse mesmo texto, esse mesmo gancho do conteúdo para falar aqui aos pais, né? A gente encontra muito esses tipos de problemas na escola. O bullying ainda não parou, a gente está falando sobre outras coisas, mas o bullying ainda existe na escola. Eu vejo isso direto. Antes de começar essa pandemia, a gente recebia crianças no consultório com várias queixas de zombarias nas salas de aula. Por causa do meu peso, porque eu falo errado. Aí já entra aí a questão da dificuldade de aprendizagem também. Me chamam de lerda, né? Porque eu não consigo responder na hora. Me chama de gordinha porque na hora da educação física eu não consigo. Gente, é uma série de coisas que os pais, os educadores, os responsáveis têm essa responsabilidade de passar para as crianças a importância de respeitar o seu semelhante, respeitar o seu coleguinha como ele é. A amizade entre a criança é tão bonita, ele tem uma inocência, tem uma beleza e pode carregar para a vida. Por que não respeitar o seu amigo como ele é? Então cabe aos pais aí trazer esse texto, trazer essa realidade para os filhos também, para que na sala de aula, para que na escola ele possa respeitar o seu coleguinha, não fazer esse tipo de comentário, porque isso a criança pode levar para a vida. E aí um adulto com baixa autoestima, um adulto com um rendimento, com uma aceitação de si mesmo negativa, por causa de coisas que aconteceu lá no passado, por causa de comentários maldosos, brincadeiras maldosas, ofensivas. Então cabe aos pais, essa é uma responsabilidade dos pais. Filho, respeita o seu colega. Filho, não faça esse tipo de comentário, esse tipo de brincadeira, esse tipo de comentário magoa, ofende e mexe com o psicológico da criança, mexe com o psicológico do seu amiguinho. Mexe com as emoções do seu amigo. Ele vai ficar triste, ele vai ficar magoado, ele não vai querer, de repente, vai deixar de fazer as atividades dele por conta do seu comentário, de repente deixar de querer vir para a escola por causa do seu comentário, por causa da sua brincadeira. Então, a gente tem que ser responsável pelo que a gente fala e ensinar a criança a ter responsabilidade sobre o peso das palavras, sobre o significado das palavras, é muito importante. Algumas pessoas falam, mas a criança não entende. Mas é lógico que ele entende. Se ele vê o amigo dele chorar, ele sabe que aquilo não foi legal. Se ele vê o amigo dele magoado, chateado, triste,
ele sabe que aquele comentário não foi legal. Porque se ele ouvir, ele também vai se sentir chateado, ele também vai se sentir magoado. Então é nossa responsabilidade, sim, ensinar desde pequenininho o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode falar, qual tipo de comentário não se deve fazer e por que não se deve fazer. Tá ok? Eu vou fazer um outro vídeo depois falando sobre um filme muito interessante, muito importante, que faz uma abordagem sobre a amizade, sobre a dificuldade de aprendizagem acima de tudo, mas ele trata de tudo, sobre as brincadeiras, os comentários, sobre o peso que a gente tem de fazer algum tipo de brincadeira, algum tipo de comentário que magoa o outro. Esse filme está disponível na Netflix, mas isso rende um outro post, um outro vídeo, mas eu só gostaria de compartilhar aqui com vocês o peso da nossa responsabilidade como seres humanos, como pessoas, de ajudar um ao outro e de ter responsabilidade sobre o que a gente fala e de ter autonomia também de reconhecer o erro, por que não? Pedir desculpa, ensinar o filho também a se desculpar, ensinar a criança sobre o significado de cada palavra, de cada brincadeira e o que isso, como isso magoa, como isso afeta o outro, tá ok? Gente, por hoje é isso que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Eu deixo à disposição o meu Instagram para vocês visitarem e ver, quem não está inscrito aqui ainda, ver o texto que a gente publicou e também o vídeo que a Thaisa fez também falando de autoestima, falando exatamente disso que a gente está falando aqui, tá ok? O meu muito obrigada, um abraço, grande beijo a todos, fiquem com Deus, até mais.